por isso, meus irmãos, eu quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 3, versos 1 a 9. Assim como o pastor Petrônio fez, eu também sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela lembrança em orações e pelo carinho demonstrado na forma de apoio, de cooperação, de presença em minha vida e na vida de cada um dos meus familiares. Meus irmãos, a primeira lembrança familiar que tenho de ministério pastoral está relacionada ao meu primeiro pastor, que foi aquele que em oração me apresentou diante do Senhor, pastor Arlécio Costa, hoje pastor da Igreja Batista do Barro Preto. Ele era pastor da primeira Igreja Batista de Feira de Santana, a maior cidade do interior do estado da Bahia. E ali naquela igreja batizou os meus pais. Eu dou graças a Deus porque tenho como primeiro referencial um homem que continua atuando no ministério pastoral de modo digno, de modo honroso, e tem glorificado o nome do Senhor com a sua vida e com o seu trabalho. Mas dou graças a Deus também por poder desfrutar da companhia do pastor Petrônio, esse homem de Deus que conheço desde fevereiro de 1998, quando eu com 17 anos, ele com 18, passamos a morar no mesmo lugar, o internato masculino do Seminário Teológico Batista do Nordeste. Irmãos, esse homem é responsável por eu não ter morrido de fome, porque eu estudava História na universidade, havia um dia na semana em que eu tinha aula até 18h30, e as aulas do seminário 19 horas, o refeitório era encerrado às 18h30, e ele pegava o meu jantar, e quando chegava o intervalo das aulas eu comia. Então eu quero agradecer ao pastor Petrônio por estar vivo hoje, e pela amizade, pela companhia. Deus me permitiu ter essa alegria de poder trabalhar ao lado de um colega muito querido. Nós conversávamos sobre vocês há 23 anos, porque conversávamos sobre igreja, sobre servir ao Senhor no ministério, sobre ir para onde Deus nos chamasse. E eu pude ouvir o pastor Petrônio muitas vezes falar da necessidade de uma entrega sem reservas, aquele que também sem reservas se entregou por nós. Depois passamos a estudar na mesma universidade. Ele estudava letras, eu estudava história, então tivemos um intercâmbio, tanto no curso de teologia quanto na vida na universidade estadual, que foi intensa, e eu não poderia imaginar que Deus tinha reservado para mim a alegria de aprender no dia a dia, estando na mesma igreja que esse homem de Deus. Mas a nossa igreja, irmãos, deve sempre lembrar dos seus pastores. Somos 6, mas devemos também lembrar de outros 3 irmãos. Pastor Nicodemo, pastor Nicodemo é membro da nossa igreja, por conta da pandemia, inclusive ele está um longo período no Rio de Janeiro, devemos orar constantemente pela vida dele. O nosso irmão Igor, que não foi ordenado porque o Senhor não permitiu ainda. O Igor, eu sei que tem essa convicção profunda de que não há, Igor, uma folha sequer que caia de uma árvore que não seja permissão do Senhor. Irmãos, o Igor está absolutamente preparado, toda a documentação reservada. E estávamos há poucos dias do concílio dele, quando a diretoria da Ordem de Pastores da nossa região solicitou o adiamento, porque entramos, na época, na onda vermelha. E estamos aguardando, e temos com a Ordem o acordo de que logo que estejamos na onda amarela, então realizaremos o concílio dele. Mas além do Igor, que é um outro homem que Deus chamou para o ministério pastoral, temos o nosso irmão Guilherme, que também será examinado tão logo cheguemos à onda amarela, isso porque nós receberemos pastores de outras cidades para examinar esses irmãos. Então, nós estamos falando de 9 vidas na PIB em Divinópolis, a quem o Senhor tem chamado para o ministério pastoral. Mas temos aqueles que certamente Deus já tem chamado, e outros a quem possivelmente o Senhor chamará hoje ou nos próximos dias. E é por isso que eu quero pregar a palavra falando sobre vocação, integridade na vivência da vocação. Diz-nos assim Efésios capítulo 3, versículos 1 a 9. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes,
podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Pode assentar, irmãos. Qual igreja aceitaria um homem com as seguintes características para pastoreá-la? Um homem que, estando na meia-idade, ainda não tem esposa. Um homem com problemas de saúde que por vezes traziam dificuldades no trabalho. Um itinerante, ele passou por várias cidades num curto espaço de tempo. Não era possível falar de uma igreja em que ele ficou por uma década servindo como pastor. Um homem de quem muitos diziam, ele é instigador de polêmicas, é polêmico. Ele é pesado em muitas exortações, às vezes, ele é tão duro que ele diz, olha, entregue tal pessoa a Satanás para ver se a alma dele se salva, entrega o corpo a Satanás. E tem mais, ele é ex-presidiário. Que igreja aceitaria um homem como esse para pastoreá-la? Meus irmãos, esse homem é Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que Deus usou para nos escrever muito acerca de vocação e acerca da vocação pastoral. O que eu quero expor para os irmãos não diz respeito apenas a quem é pastor, chamado para o Senhor, para esta honrosa, mas desafiadora tarefa, mas também para cada irmão em Cristo, porque todos nós somos vocacionados para o serviço do Senhor. Deus distribuiu soberanamente dons para que pudéssemos servir nos múltiplos ministérios da sua obra. Então diz respeito a você e a mim. Eu estou falando de um homem que hoje seria considerado impróprio para o ministério pastoral. Então, se você, meu irmão, você, minha irmã, considera-se muito limitado ou muito limitada para servir na obra de Deus, lembre-se desse homem que é para nós o grande referencial de ministério pastoral depois do Senhor Jesus, que mais do que qualquer outra pessoa pôde nos mostrar o que é ser o bom pastor. Paulo, meus irmãos, era um homem íntegro, e porque era íntegro, servia ao Senhor mesmo em meio às limitações da saúde. E porque era íntegro, deixava o conforto da igreja estabelecida e ia para aquele lugar em que Cristo ainda não havia sido pregado. E porque era íntegro, muitas vezes, agredindo a si mesmo, ele então lutava contra aqueles que queriam desfigurar a igreja de Cristo. Porque era íntegro diante do Senhor, ele não negou a Cristo e foi preso. Porque era íntegro, ele precisou ser pesado nas cartas, e como ele mesmo diz, irmãos, não é o meu desejo, se faço isso é porque quero formar Cristo em vocês. Irmãos, eu olho para a palavra de Deus e entendo que o caráter do pastor deve valer mais do que o seu carisma. Acreditem, meus irmãos, os pastores dessa igreja sabem, porque são feitos de carne e conhecem esse mundo mau e são tentados por Satanás, como levar essa igreja para tornar-se aquilo que muitas igrejas hoje são. Todo pastor que você conhece que é íntegro e que prega a palavra de Deus, sabe como induzir você a priorizar a entrega dos seus bens. Todo pastor sabe como conduzir um culto de tal modo que vocês sejam induzidos às emoções.
todo pastor sabe como tratar uma igreja como empresa. Somente o temor a Deus faz com que um pastor diga: apesar de saber como fazer tudo isso, eu não farei. Eu pregarei o evangelho, mesmo que a casa não encha. Eu pregarei o evangelho, mesmo que seja considerado ultrapassado e retrógrado. Eu pregarei o evangelho porque sei que essas ovelhas são preciosas aos olhos do sumo pastor, elas não me pertencem. Um dia o Senhor me perguntará o que fiz com as ovelhas dele, enquanto as tive sob a minha orientação, e eu precisarei dar contas ao Senhor daquilo que ele me entregou. A grande questão é integridade, que você pode tratar como inteireza ou retidão. A menos que tenhamos homens crentes no púlpito, as igrejas não conseguirão ser igrejas. Se não tivermos homens retos diante de Deus e retos diante do povo de Deus, nós veremos a igreja se desfigurar. Paulo, meus irmãos, é uma lembrança de que o caráter vale muito mais do que o carisma. E todo pastor, sem exceção, é seduzido, é tentado a querer investir muito mais no seu carisma do que no seu caráter, naquilo que ele é, quando ninguém está vendo, para que ele seja apenas aquilo que todo mundo está vendo. Há muitos anos, a revista Exame, que é uma revista especializada também em profissões e no mercado corporativo, no mundo das organizações seculares, compartilhou uma relação das ocupações mais difíceis para os homens. E naquele artigo, entre as 3 mais difíceis ocupações que alguém pode assumir, estava o sacerdócio. Assim a revista chamou, pastores e padres. A revista colocava que tão difícil quanto ser um policial é ser pastor. Meus irmãos, de fato, é um tremendo desafio, de tal modo que as editoras evangélicas têm se dedicado a escrever muito sobre o ministério pastoral. Nós temos em boas editoras cristãs dezenas e dezenas de livros tratando desse tema que é tão precioso para a igreja, mas que também é um grande desafio. Nós aqui somos vocacionados pelo Senhor e prezamos muito por aquele que é pastor, porque foi vocacionado por Deus. Há muitos anos, eu fui visitar uma irmã que hoje está com 90 e alguns anos de idade, foi minha ovelha na Bahia. Eu fui visitá-la como pastor, porque ela havia enfrentado uma enfermidade, fui orar com ela, e ela morava com um neto que tinha algo em torno de 5, 6 anos de idade. E eu então toquei na campainha daquela casa, e o Gustavo saiu, e aquele garoto me viu e voltou para chamar a avó. Depois de alguns instantes, a avó veio me receber sorrindo, e ela estava sorrindo muito, e ela disse: pastor, eu estou sorrindo muito porque eu vim ver Jesus, né? Porque o Gustavo foi lá e disse: vovó, Jesus veio lhe ver, Jesus veio lhe visitar nessa manhã. E rimos muito, e aquela irmã, uma antiga crente em Jesus, concordou comigo que para as crianças, a primeira ideia de quem é Jesus talvez seja do pastor que elas conhecem. A responsabilidade não é pequena, irmãos. A responsabilidade é maior do que um homem sozinho pode assumir. Quero, pela palavra de Deus, chamar os irmãos a entenderem o que vem a ser uma vivência íntegra da vocação. Deus te chamou, meu irmão, para um outro ministério, por exemplo, da hospitalidade. Deus te chamou para o ministério da administração. Deus te chamou para o ministério do ensino. Entenda o tempo todo que a palavra de Deus aqui nos fala sobre integridade, retidão, inteireza de caráter na vivência da sua vocação. E em segundo plano, como hoje lidamos com essa data tão importante para as igrejas batistas brasileiras, que é o Dia do Pastor, data em que rendemos graças a Deus pelo ministério da palavra, também falarei sobre isso. Irmãos, eu vejo na palavra de Deus que o apóstolo Paulo foi íntegro ao reconhecer o seu chamado. Olhem para o versículo 1, Paulo diz que ele era um prisioneiro de Cristo Jesus. Ele diz, meus irmãos, que na verdade ele não pretendia ser pastor.
Mas versículo 2, Deus dispensou a sua graça sobre mim. Versículo 3, Ele me deu a conhecer o seu mistério. Versículo 4, vocês podem então saber qual é a minha compreensão acerca do mistério de Cristo. Versículo 7, Ele me constituiu ministro, não segundo a minha vontade, mas conforme o dom da sua graça. Deus quis assim. A mim foi concedida essa graça, não segundo o meu esforço, mas segundo o seu poder. O versículo 7 diz isso, segundo a força operante do seu poder. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nas cartas apresenta-se também como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Em uma outra carta, Paulo apresenta-se como servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Leiam as cartas de Paulo. Na introdução também ele diz: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Cristo Jesus. Paulo apresenta-se também como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandado de Deus. Aqui começa, meus irmãos, a trajetória de um obreiro do Senhor. Ele é chamado por Deus e ele precisa com integridade reconhecer que ele é pastor porque Deus lhe chamou. Mark Galli, escrevendo no livro De Pastor para Pastor, diz que pastorear não é algo em que os ministros pensam. Pastorear faz parte da vida deles. Quando um pastor é machucado por um rebanho, se ele é chamado por Deus, nem assim ele desistirá de pastorear. Quando um pastor é machucado por um contexto triste como esse da pandemia, nem assim ele pensa em desistir. Há aqueles que desistiram em um momento de crise interior, mas se o Senhor os chamou, eles haverão de voltar a cumprir o chamado do Senhor. Paulo sabia dizer da origem do seu chamado, e ele dizia: eu reconheço que o Senhor me convocou, eu não me apresentei. Eu fico sempre muito grato a Deus, quando aqui nessa igreja, eu ou algum dos irmãos começamos a cercar um jovem e dizer: meu irmão, ore, porque nós estamos percebendo em sua vida sinais do chamado de Deus para o ministério. E esse jovem Igor diz: não, eu não, de modo nenhum. Tem alguns aqui que estão me ouvindo aqui que já disseram: não, de modo nenhum, eu não. Não, eu quero servir ao Senhor, mas pastorear não. Porque, irmãos, o chamado de verdadeiros vocacionados normalmente começa assim. Deus escolhe, seleciona a despeito do que eles pensam. E normalmente os verdadeiros vocacionados querem fugir da vocação, porque Deus lhes dá uma visão ampla daquilo que é o ministério. Lutero, quando era procurado por jovens vocacionados, dizia: vá para casa, se Deus precisar de você, Ele vai saber como chamar você. Talvez, Igor, hoje os irmãos não compreenderiam se eu dissesse isso. Alguém aparece para mim e diz: pastor, Deus me tem chamado para o ministério pastoral. Imaginem se eu dissesse: meu irmão, vá para casa, se Deus precisar, Ele vai saber como te chamar. Talvez os irmãos iriam dizer: o pastor Tarcísio está fazendo pouco caso. Lutero fazia assim. Irmãos, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, quando era também procurado por jovens, ele dizia o seguinte: meu jovem, não faça isso não. Vá ser advogado, vá ser político, vá ser médico, vá ser engenheiro, vá ser um escritor. Você quer ser pastor? Faça algo de diferente para a sua vida. E na biografia dele é dito que quando esse jovem saía, ele se ajoelhava e ia clamar: ao Deus, se é um vocacionado, permita que ele volte aqui e diga: pastor, com todo respeito, eu discordo do senhor. E ele diz que a maioria nunca voltou para discordar dele. Foi ser médico, foi ser professor, foi ser escritor. Mas ele disse que alguns voltaram. Alguns voltaram, mão suando, voz trêmula, dizendo: pastor Spurgeon, me perdoe, não é que eu quero ser desobediente, mas existe algo aqui acontecendo e eu tenho que ser honesto com o senhor disse que a gente tem que viver na verdade, e Deus está me dizendo que Ele me chamou sim, apesar do senhor dizer que era para eu ir para casa e estudar outra coisa. Meus irmãos, a vocação começa
no chamado de Deus. Paulo foi chamado segundo a manifestação do poder de Deus. É esse homem que em Atos 20, 24 diz: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e note o que ele vai dizer: o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. É o que diz Atos capítulo 20, versículo 24. Recebi do Senhor Jesus, Ele criou e me encaixou nessa vocação. Nós temos sempre que lembrar, meus irmãos, que assim como Paulo, ainda hoje, Deus chama a gente que não tem a mínima intenção de trabalhar no ministério pastoral. E Ele faz isso, irmãos. Me permitam falar em poucas palavras de mim. Irmãos, eu nunca quis ser pastor. E isso não significa que eu despreze o ministério pastoral. Pelo contrário, eu cresci na igreja de Jesus, eu era um adolescente temente a Deus que dizia: eu simplesmente não tenho capacidade para pastorear. O meu plano, irmãos, não passava por estar hoje aqui com os irmãos no púlpito. Se Deus me trouxesse para Divinópolis, passava por estar sentado num desses bancos ouvindo o pastor dessa igreja. O meu plano era concluir o ensino médio, estudar direito e ir advogar. Mas Deus não concordou comigo. E Ele soberanamente disse: não é isso. E hoje eu sou grato a Deus. Porque, irmãos, quando Deus chama, Ele mesmo inclina o coração do vocacionado para isso. Se você tem sido chamado por Deus e você não se concebe capaz de vivenciar a sua vocação, cuidado, meu irmão, pode ser que você esteja exatamente no lugar certo, no lugar daqueles que dizem: o ministério eu recebi do Senhor Jesus, porque eu mesmo quis fugir do ministério. Em segundo lugar, é preciso haver integridade na proclamação da mensagem. Meus irmãos, no verso 8, Paulo diz que Deus o chamou para pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse homem experimentou a mensagem que ele pregava. E o que ele pregava, você pode olhar o capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22, ele resume. O que é que Paulo pregava? Salvação pela graça mediante a fé. Salvação para judeus e gentios, para que unidos servissem ao Senhor no mesmo corpo. É o que Paulo pregava. O que foi que Deus fez com ele? Deus, pela graça, salvou esse homem, ele creu no Senhor e passou a servir aos não-judeus a quem ele desprezava. Tornou-se servo daqueles a quem ele desprezava. A integridade deve começar no reconhecimento do chamado, e uma vez sendo chamado, é preciso ser íntegro ao cumprir o chamado do Senhor, pregando a mensagem do Senhor. Não é possível que alguém seja vocacionado e não conheça a pregação que vem de Deus. Você não foi chamado por Deus para pregar o que você pensa. Você foi chamado para pregar o que Deus pensa e revelou com fidelidade em sua palavra. Veja Provérbios capítulo 29, versículo 18, quando a palavra de Deus diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Se não existirem profetas, o povo de Deus se corromperá. Então, meus irmãos, integridade é saber que já existe uma mensagem e essa mensagem precisa ser pregada. Eu já preguei para os irmãos muitas coisas que eu não gostaria de pregar, mas é o que a palavra de Deus diz. Eu já assumi o púlpito muitas vezes dizendo: Senhor, se dependesse de mim, eu opinaria para o Senhor colocar algo assim na Bíblia, mas eu não posso fazer isso. Então eu vou pregar exatamente o que o Senhor colocou em sua palavra, porque a sua palavra é infalível. A sua palavra não contém erros. Eu erro, eu falho, a palavra do Senhor não. Irmãos, o vocacionado fiel é aquele que conhece muito bem o seu texto. E ainda que seja preciso afrontar o mundo, ele pregará essa verdade. Não é fácil, não é simples, mas isso é inteireza de caráter, isso é retidão. Pregar aquilo que o Senhor quer que seja pregado. Afronte esse mundo, mas não afronte aquele que ele chamou. Pregue a palavra, é a recomendação do apóstolo Paulo a todos nós, é a recomendação que ele deu inicialmente a Timóteo. George Whitefield, grande pregador do Evangelho,
quando estava para morrer, irmãos, idoso, cansado e muito enfermo, disse o seguinte: Senhor Jesus, estou exausto em teu trabalho, mas não do teu trabalho. Se ainda não completei meu curso, deixa-me ir e falar por ti mais uma vez nos campos e selar a verdade e voltar para casa para morrer. Prefiro me consumir a me enferrujar, cansado, doente no leito de dor. Se o Senhor ainda quer que eu pregue algo, me permita ter força só para levantar. Eu vou lá, cumpro a vontade do Senhor, volto e morro. Prefiro me consumir a me enferrujar. A integridade passa também, meus irmãos, pela vivência da vocação no serviço, porque Deus chamou homens para pastorearem, para servirem o povo de Deus. E aí, meus irmãos, eu digo a vocês, pastor precisa ter cheiro de ovelha. Deus não chamou o pastor para ser uma espécie de coach, que em si mesmado senta diante dos irmãos e pesca na sua memória ou no seu coração princípios para que vocês sejam bem-sucedidos na vida. Deus não chamou o pastor para que ele seja uma espécie de síndico de uma igreja e supervisione os serviços que a igreja presta aos irmãos. Deus chamou o pastor para dar vida pelos irmãos, amar, orar, aconselhar, servir. Irmãos, não existe nada de mais anacrônico, nada de mais equivocado do que um pastor que é inacessível, de quem as pessoas dizem, quem sou eu para chegar diante de um homem de Deus como aquele? O pastor existe para servir o rebanho. Eu não conhecia a bela cidade de Divinópolis. Eu jamais tinha vindo aqui, conhecia o estado de Minas Gerais, mas essa cidade não. O que eu vim fazer aqui? Não vim fazer turismo, irmãos, não vim abrir um negócio. Eu vim aqui porque existe um povo que Deus ama e Ele determinou que eu viesse servir aos irmãos. A razão pela qual vivo nesta cidade é que eu preciso servir aos irmãos. Se os irmãos não existirem, não existe razão para que eu viva aqui. Todo vocacionado é chamado por Deus para ser ministro em todo e qualquer ministério, inclusive no ministério pastoral. A palavra para ministro que você encontra aí no versículo 7 de Efésios 3 é diáconos. Sim, a palavra que é transliterada para diácono. E o que é a tradução para diácono? É servo. Mas, meus irmãos, eu já disse outras vezes aqui que a melhor ilustração do que é um diácono, um pastor, na nossa cultura é um garçom. Por que existe o garçom, Gabriela? O garçom só existe para te servir. Se você não for ao restaurante, o garçom não tem por que ir ao restaurante. O garçom oferece, assessora, num chamado ele está pronto. O garçom nunca está no centro da mesa, ele está nos arredores da mesa para que a mesa esteja posta. Irmãos, isto é ministro, diáconos, segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, que ele se gastaria, se preciso, pelo rebanho do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Servir por amor ao Senhor e não por recompensa. Isso é integridade na vivência do serviço. A recompensa vem do Senhor. Meus irmãos, e Deus não é injusto para se esquecer, como Ele diz na sua palavra, de todo o serviço e de todo o amor que demonstramos por Ele, enquanto servimos a Ele mesmo e aos santos, aos crentes. A recompensa vem do Senhor. Deus muitas vezes usa a igreja para recompensar o obreiro. Deus é o Senhor do servo, que é chamado para pastorear. Por isso, irmãos, nenhum pastor deveria dar crédito a bajuladores e interesseiros. Ele simplesmente não precisa de bajuladores e interesseiros, ele precisa do Senhor, que é quem chama, é quem entrega a mensagem completa e é quem dá ao servo a oportunidade de servir. Finalmente, é preciso haver integridade ao entender o privilégio recebido. Deus te chamou para trabalhar na recepção do povo de Deus nesse lugar. Sinta-se privilegiada, minha irmã.
Deus te chamou para tocar o trompete? É isso, Enéas? Sinta-se um privilegiado da parte do Senhor. O violino também, Adailton e Michele. Flauta ou clarinete? Clarinete, clarinete. Sinta-se privilegiado, Adriana. Deus te chamou, meu irmão, para liderar um pequeno grupo, ou para ensinar na classe da escola bíblica, ou para traduzir a mensagem do Evangelho aos surdos. Então, sinta-se privilegiado, sinta-se privilegiada. Paulo diz que Deus chamou o menor de todos os santos. Mas, meus irmãos, ele diz que em contraste com a sua pequenez está a grandeza do chamado de Deus. Versículo 8: ao menor de todos os santos, ele me deu a graça de pregar o Evangelho. Nos versículos 5, 6 e 7, ele fala mais do Evangelho. Ele diz de uma mensagem que em outras gerações não foi conhecida, isto é, Jesus. Jesus foi anunciado, mas ele não foi visto. Mas Deus revelou aos seus apóstolos e profetas no Espírito, e revelou que em Jesus um novo povo seria formado, versículo 6, um corpo daqueles que participam da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E ele diz, é deste Evangelho que eu fui constituído ministro. Que privilégio, irmãos! Paulo diz da sua condição de um privilegiado. Ele não economizava na entrega ao serviço do Senhor, porque Deus não foi econômico em privilegiá-lo. Deus poderá escolher qualquer cristão, inclusive você, para atuar em qualquer ministério. E aqui eu quero fazer mais um recorte. Deus tem homens preparados para o cuidado do rebanho dele em nossa nação. E pode ser você um destes, ou em outras nações. Note bem o que eu estou dizendo. Você, meu irmão, você que é um jovem, que deseja ser um homem íntegro, servindo ao Senhor, pode ser que Deus esteja selecionando você para ser pastor de uma das igrejas dele. E isso é um grande privilégio. Não devemos pensar que Deus deve nos recompensar porque aceitamos servir no ministério pastoral. Na verdade, Ele já nos recompensou, considerando colocar homens como eu no santo ministério da palavra. É por isso que Paulo diz, a mim que sou tão pequeno, que persegui a igreja de Deus, que zombei do Evangelho, o Senhor me deu a graça de pregar o Evangelho, versículo 9, e manifestar qual seja a vontade dEle, que não mudou, mas que agora Ele, por meio da minha vida, também manifesta aos gentios. John Jowett, falando no livro Redescobrindo o Ministério Pastoral, diz que quando perdemos a capacidade de valorizar a maravilha da nossa comissão, tornamo-nos vendedores comuns, no mercado comum, tagarelando sobre mercadorias comuns. Conta-se que um seminarista, Igor, muito empolgado, estava numa assembleia de convenção de igrejas, e ele estava no estacionamento do local da assembleia, pastor Petróleo, quando viu chegar um pastor já aposentado em um carro novo. E aquele seminarista empolgado tinha alguma intimidade com aquele pastor, então disse, pastor, que beleza, hein? Ainda bem que eu vou ser pastor também para ter um carro como o seu. E ele sorrindo disse, meu filho, você está querendo começar por onde eu estou terminando. Eu andei de bicicleta e no lombo do animal. Agora que Deus me permitiu andar nesse veículo, não queira começar por onde eu estou terminando. Meus irmãos, o grande privilégio não é outro senão saber que Deus chamou, deu a mais importante mensagem que a humanidade pode receber para o seu servo pregar. O privilégio de poder servir o povo pelo qual Cristo morreu. Irmãos, Jesus morreu por vocês, crentes em Jesus. Quando ele diz a um homem, sirva aqueles por quem eu dei a minha vida, ele simplesmente está dizendo, tenham o privilégio de servir aqueles a quem eu muito amei. É preciso valorizar esse privilégio. Seja em qualquer ministério, seja no ministério pastoral, ser íntegro é viver de modo coerente com Deus e com o chamado dele. Que Ele, pois, nos sustente, que Ele, pois, nos abençoe. E, meus irmãos, orem,
para que Deus continue levantando trabalhadores para a sua seara. Continua sendo verdade o que a palavra de Deus diz: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Meus irmãos, vocês têm acompanhado dezenas e dezenas e dezenas de pastores em cada denominação, inclusive batista, que morreram vítimas da Covid-19. Infelizmente, até aqui em nossa região, nós também perdemos um pastor com 51 anos de idade, muito para dar. Meus irmãos, além de tudo, nós temos mais uma lacuna. Quando essa pandemia passar, meus irmãos, nós vamos reconhecer que mais um buraco ficou. Um buraco no ministério pastoral. Porque são homens, são seres humanos que adoecem e morrem, e isso não é novidade para os irmãos. Não é novidade que o Senhor Jesus, quando assumiu a forma de homem, ele também morreu. Nós perdemos muitos pastores até aqui, de todas as denominações, não há exceção, irmãos. Nós perdemos pastores batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos. Nós perdemos pastores em todas as denominações. É triste dizer isso, mas também é um chamado à confiança em Deus. Deus sabe como suprir. Ficou uma lacuna até aqui, já há um buraco. Nós temos um grupo grande de pastores que se foram, e Deus certamente está chamando outros. Pode ser que Deus esteja chamando você nessa hora. Se Deus está te chamando, eu quero finalizar com aquilo que minha mãe escreveu na dedicatória da Bíblia que ela me deu quando eu fui iniciar o curso de teologia. Ela colocou assim: Deus, quando chama, cuida. Se Deus te chama, tenha certeza, Ele cuidará. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar os músicos para que assumam o lugar aqui. E nesse momento, meus irmãos, eu quero me unir a vocês em oração pelo ministério pastoral. Há muitos outros pedidos de oração. Por favor, meus irmãos, olhem no chat. À noite eu me esforçarei para mencionar, mas eu quero convocar você que é crente em Jesus a orar pelo ministério pastoral. Irmãos, pastores estão vivendo sob tensão. Pastores estão vivendo em dias muitíssimo difíceis. Pastores estão